para a sua qualidade de vida. Certo. E quando o jovem apresenta mediunidade? Bom, nós vimos, né, eu acho que já em outros programas, que a mediunidade pode se manifestar em pessoas de qualquer religião, de qualquer idade, homem, mulher, jovem, adultos, idade mais madura. Então, recomendamos que esse jovem, se não for espírita, procure uma orientação num centro espírita, numa instituição onde estude mediunidade, para ele compreender aquilo que acontece com ele. Atualmente eu trabalho com vários jovens que são médiuns, e eles chegaram não eram espíritas, eram médiuns, e eles procuraram a federação pela proximidade de suas casas. Nós encaminhamos eles primeiro para tratamento espiritual, depois, manifestando-se o interesse em continuar aquele estudo, foram para o estudo sistematizado da doutrina espírita e, consequentemente, para o estudo sistematizado da mediunidade. E se a pessoa não sabe identificar, às vezes acha que é mediunidade, mas não é mediunidade, é algum outro problema, como identificar isso? Isso é muito comum na casa espírita. As pessoas chegam já fazendo os seus diagnósticos. Pode ser um problema físico, pode ser um problema espiritual, pode ser, a gente não vai dizer problema de mediunidade, porque não é. São manifestações mediúnicas que ele ainda não sabe lidar com aquilo, não administra e sente desconfortos. Pode ser um desses 3 itens. Então, a gente vai esgotando etapas, recursos. Começa com tratamento espiritual, mas recomenda que também passe por um exame médico, né? A gente vai estar acompanhando em mediúnicas os trabalhadores da casa para ver se junto ali não está agregado também um problema espiritual. Então, a casa espírita, nós recomendamos que faça o tratamento, mas que também procure uma ajuda, uma opinião médica. Agora, sobre comportamento. Às vezes a criança tem aquele comportamento tranquilo, calmo, mas quando surge a adolescência, há uma transmutação, a criança fica agressiva. Qual o comportamento que os pais devem fazer para ajudar essa criança? Ok. Muitos pais não compreendem essa transformação, não sabem por quê. Como eu disse, a doutrina espírita me ajudou muito porque nós sabemos que aquela criança é um ser imortal, que já tem um registro, uma bagagem de várias existências, tem uma história de vida, por isso que os 3 filhos são diferentes, você dá a mesma educação, mas eles assimilam de formas diferentes. Na verdade, a gente não dá com igualdade, dá com equidade, é conforme a necessidade. Então, você dá orientação e eu observei a fase da adolescência, as mudanças, mas eu estava muito segura e tranquila que na fase da infância, que a criança é mais maleável e está mais receptiva, a educação do hoje, do aqui e agora, vai mesclar com a bagagem desse espírito quando chega na adolescência. E eu percebi uma predominância muito forte da educação que eu dei hoje. Então, eu tenho em casa uns espíritozinhos difíceis, que eu digo que são meus instrumentos de elevação. Mas, comparando com essa juventude de hoje, eu dou graças a Deus pelos filhos que eu tenho. Muito responsáveis, estudiosos, trabalhando desde cedo, não têm vícios, muito respeitosos. Tem, assim, temperamentos difíceis. Não é porque você educa que ele vai ficar 100% aquele espírito de bem. Não, gente. Ele vai estar subindo um degrau, ele vai estar melhorando mais um pouco. E com a continuidade das existências, vai atingir a sua plenitude. Qual a missão do Evangelho no lar? Isso também me foi muito útil, né? Eu me lembro, Yasmin, antes de entrar nesse assunto, que eu vi uma frase na fachada de um prédio que trabalha com famílias que diz o seguinte: nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso na família. Então eu priorizei família, sempre arrumando tempo para estar com família. E desde que me tornei espírita, que eu já comecei com o Evangelho no lar, inclusive eu faço o Evangelho diário, nem é só aquele semanal com a família.
Quando os filhos vieram, começou a falar, começou a fazer prece. E eu me lembro do meu pequeno, ele começava a fazer prece agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Ia falando mais um pouquinho, a prece ia aumentando. Chegou uma época, ele estava com 7 anos, ele disse, mãe, essa prece não acaba mais, porque a gente ia aumentando. E ela encerrava dizendo assim, me ajuda, Jesus, a ser um bom filho, educado e obediente, a só dizer a verdade e a fazer o bem. Que assim seja. Foi quando ele tinha 7 anos, encerrou a prece. Agora tinha todo um conteúdo. E o evangelho era diário. Todo dia, 23 horas, que já é um horário que eu estou em casa, eu me recolho para fazer o meu evangelho como trabalhador espírita. E ele já vem, fica tudo aninhado na cama, deito num colo. E a gente faz sempre uma coisa muito espontânea, não é assim, muito formal, porque era o meu evangelho. E para a criança que às vezes não entende aquilo, quando eles estavam presentes, eu já pegava uma literatura, Alvorada Cristã, né, aquelas histórias do tempo de Jesus, para poder adequar o conteúdo para eles. E eles foram crescendo ouvindo isso. Gente, vai ficando, vai criando valores, né? Vai criando, vai dando essa formação moral para o filho. Sandra, o comportamento dos pais influencia no comportamento dos jovens e das crianças? Nossa, muito mais do que os pais possam imaginar, né? Porque o pai, às vezes, tem um discurso verbal, dando uma orientação teórica, mas tem um comportamento que é o inverso, dando um mau exemplo. E o jovem, que é muito inteligente e observador, aliás, desde a criança, vai observando o comportamento do pai, diz, ele fala uma coisa e faz outra, e ele vai observando essas, vai assimilando o exemplo dos pais. Pai que chama palavrão, pai que está fumando, está tomando cerveja, briga com a mãe na frente dos filhos, eles vão se familiarizando com os vícios e com o nível da violência, e ainda tem a influência da televisão, sabe, que a violência vai ficando muito comum, muito normal para ele, o jovem vai ficando muito desacreditado dos valores, bons valores morais, porque os pais não estão sabendo passar isso, de honestidade, às vezes eles ficam flagrando os pais mentindo, com pequenas desonestidades. Gente, isso são valores que nós estamos passando para os nossos filhos. Eu conversava com meus filhos, eu contava muitas coisas da minha vida, tempo de faculdade, quando eu era jovem. Às vezes, quando a gente estabelece os limites, os filhos diziam assim, mas a senhora nunca foi jovem? Eu digo, fui, mas eu nunca dei esse trabalho. Eu vou perguntar do vovô. Eu disse, pode perguntar. E o meu pai dizia assim, ela sempre foi assim, entendeu? E eu conto coisas da faculdade, assim, de posicionamentos que às vezes a gente vai contra o interesse e a manipulação da turma da faculdade, mas, no entanto, aquilo você parece um estranho no ninho para eles, mas aquilo, na verdade, criou um respeito, uma credibilidade. Depois nós nos formamos, tornamos profissionais. Eu fui professora da universidade lá do Amazonas, e aí aqueles meus colegas de faculdade que hoje, né, são profissionais, tem aquele respeito, porque tem a referência da conduta. E hoje eu vejo o meu filho de 16 anos tendo a mesma postura na escola, se posicionando quando a turma quer fazer abaixo-assinado para tirar professor. Ele disse, gente, será que não é o caso de nós estudarmos um pouco mais para acompanhar a ajuda do professor? Aí outros que às vezes ficam um pouquinho acovardados, com medo de ir contra a turma, quando vê um se manifestando, diz, olha, gente, eu acho que ele está com a razão. Se junta. Eu fiquei assim muito feliz, orgulhosa de ver o filho tomando as mesmas posições. Muito interessante, muito bom.